Então pronto, eu queria que você contasse aqui para as mães, para quem Inclusive, quer... mãe de primeira viagem. Mãe né? de primeira viagem, as pessoas que têm filhos pequenos, que têm essa pretensão de ir para lá. Que acha, às vezes, que isso é um empecilho, Acha né? que é um Enfim. empecilho e tal. Então, assim, eu falo sobre isso aí, que eu acho que isso é interessante eu acho que, para mim, é um dos pontos mais importantes desse podcast. É para o pessoal que tem medo de fazer isso, né? Tem duas perspectivas diferentes, né? Eu fui aos 16 anos para a Inglaterra fazer intercâmbio e acabei ficando, fiz a universidade lá. Então, eu tive a experiência de morar sozinha, né? De ter essa responsabilidade de cuidar da minha própria casa, de me manter, de cuidar de si mesmo, se virar, como a gente diz. E quando a gente decidiu essa questão da mudança e tudo, nessa perspectiva, a gente já estava casado, estava já na perspectiva de ter filho, e enquanto que a gente estava decidindo tudo, eu estava grávida, né? Engravidei, a gente fez essa viagem que a gente comentou. Estava grávida? Grávida já. E eu confesso que por um momento eu tive um certo medo, assim, uma insegurança de dizer como que eu vou enfrentar isso agora na perspectiva de uma vida familiar. Porque uma coisa é você ir sozinha, né? E eu tinha isso na minha cabeça, esse sentimento muito forte. Quando eu fui sozinha, eu só tinha que me preocupar comigo, né? Com o meu bem-estar, com a minha... A gente falava muito de homesick, né? De sentir a falta da vida familiar, do estilo de vida, da própria casa, né? Dessa questão da segurança afetiva, inclusive. E eu pensava assim, e agora, como é que eu vou dar conta dessa situação, desse novo, na perspectiva familiar? Que agora não pode ser só bom pra mim. Não é só uma coisa de eu estar triste, de eu estar insatisfeita e eu me resolver. Eu tenho que resolver para minha família, então tem que ser bom para todo mundo. Uhum. E isso era um ponto que me pegava. Mas a gente estava decidido e eu pensava assim, a longo prazo. A decisão é para agora, a longo prazo. E como mãe de primeira viagem, eu fiquei muito insegura no início, quando o Pedro nasceu. Eu decidi contratar uma ajuda aqui para dar um apoio à noite. A gente contratou uma enfermeira, porque na minha perspectiva, assim, eu quero ter uma pessoa técnica, uma pessoa preparada para me dar todo suporte, toda alerta, embora essa pessoa, inclusive, todos os dias à noite me perguntava, doutora, eu ainda vou continuar aqui? Eu dizia, por que você tá me perguntando? Mas é porque eu chego, a senhora não deixa nem eu pegar no bebê. E tudo. E porque eu queria... E eu também já tinha essa perspectiva, né? Eu vou para a Europa daqui a 4 meses. Eu vou embora para Portugal. Eu tenho que dar conta. Então, eu já tinha muito... Além do sentimento da maternidade, tinha essa questão assim... Eu preciso dar conta sozinha. E eu confesso que mesmo com toda essa força, com esse desejo, no início não foi fácil. Não foi fácil porque éramos nós dois e uma criança pequenininha... com todas as dificuldades de uma maternidade, né, de primeira viagem. Vinícius super atarefado, porque ele estava na perspectiva de formatar o escritório lá e ele fazia o mestrado. Então, muitas vezes, na perspectiva assim, doméstica, eu fazia tempo que eu não estava mais, assim... Existe um gap muito grande entre a época que eu morei sozinha no Reino Unido e a época que eu me mudei para Portugal. Então, eu estava usufruindo aqui no Brasil, até pela questão do trabalho e tudo, de todo esse suporte, né, doméstico. E quando eu cheguei lá, por vezes, eu me vi fragilizada, assim. Não vou dar conta, mesmo desbravando. Vinícius, às vezes, chegava em casa, eu... cansado disso tudo, de toda essa saga, e eu entregava Pedro pra ele e saía de casa chorando, assim, e divagava pelas ruas e eu falava, será que eu vou dar conta mesmo? E nesses momentos eu pensava muito na minha avó, porque eu tenho um exemplo de grandes mulheres, né? Minha mãe é uma super guerreira, mas quando eu pensava assim, não, eu vou pro extremo, minha avó teve 11 filhos, num período em que não existia máquina de lavar louça, não existia máquina de lavar roupa, e ela deu conta, como assim? E eu tô reclamando que eu moro num apartamento relativamente pequeno, eu tenho um suporte, porque a gente, na Europa é muito comum você ter uma diarista, uma pessoa que vai na sua casa uma vez na semana, 2 vezes, para dar esse apoio, né, que é, vamos dizer assim, o geral, e a família se ajusta para
para manutenção. E a gente teve que se moldar para isso, né, Vinícius? Hoje a gente arruma a cama piscando os olhos, Uma né? grande experiência, né, no aprendizado, né? E o que eu vejo, assim, e eu virei uma chave, né? Do mesmo jeito que quando eu fui para o Reino Unido, papai, anos depois só, me confessou que quando me levou para o aeroporto, naquela época, aos 16 anos, ele achava que eu ia voltar logo, né, pai? Que eu ia desistir. E eu fui com a ideia assim, eu vou fazer isso dar certo. E quando eu me via nessas circunstâncias, assim, lá em Portugal, eu falava, peraí, eu tenho que mudar meu mindset. Eu tenho que ver o que eu tô... Onde é que eu tô concentrando essa energia? Eu vou enxergar de outro jeito. E uma coisa que tem depositado muito na minha vida é fazer do ordinário extraordinário. Então, assim, qual é o valor que eu tô entregando ao cuidado da minha família? Isso não pode ser uma carga. Isso tem que ter valor. E aí essa chave virou, e foi um processo, né? Essa chave virou e veio a pandemia, e eu dei graças a Deus a pandemia ter vindo naquela época. Passou 60 dias exatamente trancado dentro de casa. Era briga para ver quem ia fazer a feira para sair de casa. Trancado, literalmente. E foi maravilhoso, porque eu pude contar. Assim, Vinícius sempre foi muito parceiro, né? A gente sempre teve essa conexão. Inclusive, assim, não é fácil ver nos casais. Às vezes tem uma pessoa que quer fazer esse processo, né, de migrar, e o outro não se sente muito à vontade. A gente sempre teve esse alinhamento nessa perspectiva, e ele sempre se mostrou muito parceiro, principalmente nessa realidade, o que foi muito interessante pra gente enquanto casal também. E a pandemia veio para agregar, porque a gente teve uma experiência assim, era uma fase que a gente viu o Pedro desenvolver, dar os primeiros passos. Mesmo com né? toda a insegurança da pandemia lá fora, o fato de ficar em casa, né? Foi muito positivo. Foi bom. Vocês até souberam tirar de um momento extremamente delicado uma lição, um aprendizado, isso acho muito Exato. bacana. Foi bom até para Pedro, né? Assim, Foi você muito ter bom. o pai e a mãe dentro de casa 24 horas, vendo ali a evolução dele, vendo os primeiros passos, sabe? A introdução alimentar, que lá a introdução alimentar é até antes daqui, um pouco antes. Então, assim, toda essa evolução, né? A gente teve E assim, quando você tá com a mão na massa o tempo inteiro, assim, na questão doméstica, na questão da educação do seu filho e tudo, você se policia, né? Você se educa novamente. Porque quem você é, o que você faz, tá educando seu filho. E a gente vê muito isso no nosso dia a dia, assim, porque lá Pedro algumas vezes surpreendeu a gente a ponto de tô tirando a roupa do cesto de roupa suja para colocar na máquina, e ele pequenininho correr com a roupa e colocar dentro da máquina, porque ele já sabia. Porque é o dia a dia. Então, o que é que acontece? Ele observa muito, né? Ele comia, né, na cadeirinha dele e tal, e sujava muito. E ele via que toda vez que terminava de comer, a gente via lá, limpava, passava... Ele, a partir de um certo momento, ele pegava e queria ajudar. Ele pequeno, Bacana. cara. Isso a gente tá falando com coisa de menos de um ano. Era uma coisa absurda. A gente Você ficava... coisas simples assim, que você aprende. Sujou, limpou. Limpou. Pra você manter, né, a casa ser. alinhada, porque se você for acumular depois, sobra pra você mesmo. Por mais então que você... tenha umas facilidades, vida... né? Você tem ali uma lava-louça. A gente tem um robozinho, tem né? um robozinho que limpa ali. É que uma vida tira... europeia, né? Você não vai depender de tantas Mas pessoas. a gente descobriu uma pessoa maravilhosa lá, né? Que é a Ana, que é que cuida da nossa casa. Ela é paraibana. Então a gente apoia, né? Tudo que for de brasileiro lá em Portugal, eu tento contratar para ajeitar uma coisa em casa, seja no escritório. A gente tem que apoiar, né? Os nossos conterrâneos. Então isso a gente faz. Os compatriotas nossos. Pois é. Então assim, eu nunca nem pensei em desistir quando estava lá. Eu adorava aquilo ali. Eu também não. Tinha as dificuldades do dia a dia e tal. Mas nunca passou pela nossa cabeça. Não. A gente sempre quis aquilo ali, estava determinado. Criação de Pedro, a gente sabe que criança não vem com manual de instrução. Não. Mas essa daqui, né? Porque a minha esposa não, mas eu nunca vi uma mulher mais dedicada numa criação de uma criança, porque o tanto de livro que essa mulher já leu, eu acho que só sobre criação de tudo, e ela olha desse jeito, desse jeito. Eu digo, ai meu Deus do céu, espero que esse menino siga tudo. Eu até na escolha agora da escolinha de Pedro, a gente teve uns 2 arranca-rabo, eu cheguei à conclusão, disse, rapaz, o que é que eu tô me metendo? A mulher tem não sei quantos livros, eu vou me meter com ela sabe o que é que tá fazendo.
Então vamos fazer o seguinte, você fez de atrevido mesmo. Você pode escolher a escola dele, a forma de criar, e agora com os esportes deixa comigo. E com o Vinícius é assim, não, eu tô de boa. Eu acho que ele tá aprendendo um pouco com os esportes. o senhor. Gostou desse corte do nosso podcast Portugal no Real? Então vamos lá. Curte, compartilha, segue lá nas nossas redes sociais.